Seja bem-vindo ao Gallagher Cast. Se você acha que o universo de seguros é complicado, este podcast vai te provar que, na verdade, o seguro é sinônimo de planejamento, gestão de risco e proteção. Gallagher Cast, disponível nos canais da Gallagher Brasil, no YouTube e Spotify. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Araripe, Country Manager da Gallagher. Hoje nesse podcast aqui vamos falar um pouquinho sobre o mercado de resseguro facultativo, área fundamental aqui para a Gallagher, área estratégica, né? Como a gente vem aí implementando em 2025 uma segmentação clara de onde a Gallagher está e de onde ela quer ir. Hoje nós temos 3 pilares de negócios fundamentais. Um deles, obviamente, é o facultativo, o outro são os ramos elementares e a parte de benefícios. São 3 áreas onde a Gallagher vem crescendo muito, vem investindo muito através de aquisições, mas também organicamente. E a gente vem investindo muito em time, porque a gente acha que esse é o segredo para o nosso sucesso até aqui. Então aqui hoje eu tenho o prazer de conversar com o Thiago Navega, que é o nosso Deputy CEO da área de FAC, e a mais recente contratação, vindo aqui o Eduardo Marra, que é um prazer, se juntou a gente nas últimas semanas, e toda essa ideia para trazer o peso que o facultativo tem na estratégia da Gallagher e a importância que a gente vê nesse mercado. Então hoje aqui a ideia é falar um pouco desse dinamismo, como é que estão as tendências de mercado, as dificuldades e o que são nossas propostas de valor para o cliente. Né? Acho que, Navega, você quer se apresentar? Não, meu nome é Thiago Navega, Deputy CEO do facultativo, me juntei à Gallagher em 2020. Tenho aí aproximadamente 18 anos de experiência no mercado de seguro e resseguro. Integrei o time da Gallagher a convite do Araripe, que é uma pessoa que eu conheço há algum tempo. E desde então a gente vem aí em conjunto trabalhando na construção dessa história, na construção dessa companhia, a qual me orgulho bastante. E agora com a vinda do Eduardo Marra, dá ainda mais oportunidades e estrutura, né, para basear e nortear aí o nosso crescimento e expansão. Boa. Bom, sou Eduardo Marra, estou muito feliz de estar participando aqui dessa conversa e de estar aqui presente na Gallagher. Eu acho que eu tenho 18 anos de mercado, passei por brokers de retail, de resseguro, sempre envolvido com colocações de facultativo, wholesale, e acredito que posso agregar muito aqui como um profissional, né, de forma colaborativa com o time, não somente o facultativo, mas na operação como um todo, nas estratégias de colocação. E também o fato de eu estar muito próximo dos clientes aqui na Gallagher me deu esse novo gás, essa nova motivação para estar participando aqui. A história é super importante e é um dos motivos da gente ter feito esse investimento, reforçar a área. Claro que o Thiago agora subindo para uma área de Deputy CEO, ele vem colaborar também com a parte estratégica do crescimento do FAC e você coordenando toda a gestão da equipe, né? Acho que seria legal você contar um pouquinho o que te fez vir para a Gallagher, quais foram os principais motivadores. Sim, então, o principal motivador eu acho que é negócio, estar próximo dos clientes, de fato. Eu, na minha história de carreira, eu sempre me envolvi muito com as colocações, com o negócio, sempre escutei muito os meus clientes, então eu sinto que aqui, e pela trajetória que eu venho acompanhando da Gallagher no mercado, de grandes colocações, de grandes conquistas recentes, eu acredito que eu encaixo nessa estrutura dessa forma, onde o meu dia a dia é muito motivado por essas conquistas, não somente pessoais, mas também em prol do cliente, da satisfação, do relacionamento de longo prazo. Eu acho que isso só se sustenta quando você está presente, participando da estratégia, entendendo as necessidades do cliente e adequando com a conjuntura do mercado internacional como um todo, com o mercado de resseguros, com os resseguradores locais, regionais, com os times de Londres. Eu acho que eu tive o prazer de conhecer o pessoal da Gallagher em Londres semana passada e eu tive uma surpresa muito boa em ver como o time atua de forma colaborativa, entendendo
essas grandes oportunidades que surgem de colocação e os negócios que estão por vir. Então, eu acredito que a motivação principal é participar desse momento da Gallagher de crescimento e estar próximo dos clientes. Boa. Acho que a gente podia falar um tema aqui interessante, né, que a nossa visão, né, o facultativo, ele é uma fonte de solução para os nossos clientes esses que principalmente é a nossa própria corretora de seguros, né, e o cliente final. Se vocês pudessem a gente trocar uma ideia aqui dos principais desafios que vocês veem aí em relação a 2025 e talvez aí trazendo uma trajetória até 27, que é onde a gente quer chegar, a gente quer dobrar de tamanho de novo até 2027. Eu acho que o resseguro tem uma importância fundamental não só na provendo capital, né, como também uma fonte de inovação, estruturações diferentes, né, trazendo soluções para o nosso cliente que a gente gosta de ser chamado como one-stop shop, né? Aqui um cliente grande tem uma demanda no retail, mas a gente consegue abranger o mercado como um todo. Então você dá muito mais opção para esse cliente quando você aloca, né, ou vai prospectar e buscar soluções no mundo inteiro. E é isso que a gente faz aqui dia sim, dia também. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho dos desafios, na cabeça de vocês, o que é o mais importante para que uma venda seja bem sucedida aí do começo ao fim. Boa. Eu acho que desde o primeiro momento, acho que desde o D0 a gente teve sempre muito apreço pelo papel do cliente, né? O que a gente sempre fala aqui de ser client-driven, né? Então toda a nossa estratégia, toda a nossa estrutura, todo o nosso plano, ele se dá com foco principal e primordial, que é o cliente. Isso pode parecer o habitual, mas quando a gente vê a realidade, na realidade do mercado que a gente está inserido hoje, não é isso que a gente testemunha, né? Hoje a gente vê pouco apreço, né? Pouca profundidade nas discussões com o cliente, pouca especialização. Então, acho que talvez uma das nossas grandes vantagens competitivas ao construir o negócio facultativo foi realmente se preocupar com o cliente desde o momento zero. Então, hoje a gente conta com um time extremamente especializado, né, em cada indústria que a gente hoje trada, profissionais extremamente dedicados, um core, né, muito forte, que entende a composição de mercado local, regional e internacional, e uma interação, uma relação muito transparente com os nossos clientes, seja eles clientes internos, como é o caso do retail, seja eles clientes externos. Eu acho que a gente busca aprofundar as discussões e desmistificar ou descomplicar um pouco do segurez, né? Um pouco de como é a forma de contratação e de compra do resseguro facultativo. Eu acho que uma vez que em 2020, né, por seu intermédio, a gente decidiu investir no retail esse que cresceu com uma sinergia muito grande com o facultativo, então a gente consegue vivenciar isso no nosso dia a dia. É uma relação construtiva, é uma relação de apoio, de suporte, né? E que faz jus ao que a gente chama, né, do one-stop shop, né? Eu acho que o one-stop shop, que era uma ideia que a gente tinha de modelo de negócio, a gente acaba conseguindo traduzir ela para o nosso dia a dia aqui de maneira sutil, de maneira fluida, né? E com o apoio dos nossos principais stakeholders. Acho que a vinda do Eduardo Marra, ela corrobora com isso, né? Então, olhando para frente, continuaremos com o cliente como foco, né? Continuaremos como client, tendo uma orientação client-driven, mas indo além, né? Buscando, como você falou, trazer inovações, trazer novas formas de compra de resseguro facultativo, buscando soluções ainda mais aderentes ao business, né? Aos business dos nossos segurados, seja ele qual for. Então hoje acho que a gente conta com uma expertise local grande, com uma capilaridade global, um suporte financeiro do Grupo Gallagher imenso, e acho que cabe a gente aqui, né, trabalhar dia sim, dia também, para traduzir
essas oportunidades em retorno. Acho que isso é um pouquinho da forma com que eu vejo. Muito bem. Bom, posso complementar também algumas questões que acho que pode favorecer o dia a dia, né? E considerando a estrutura atual do mercado, eu acho que a Gallagher também tem e nós aqui vamos poder contribuir muito para aproximar o cliente do mercado facultativo, dos resseguradores como um todo. Hoje o mercado está muito dinâmico, muitas linhas de negócio que oscilam suas especificações, suas capacidades, a volatilidade das capacidades das especificações estão sendo reajustadas todo ano com novos mercados, novas seguradoras aportando no país. Eu acho que com a expansão do time traz também o potencial o alcance que o time tem para encontrar essas capacidades, seja no Brasil, seja na América Latina, seja no mercado de Londres, em novos hubs de mercados no mundo, e trazendo mais opções de precificação, de capacidade, de termos e condições, de benchmarking para os clientes. Então, eu acho que o foco no cliente não é só estar do lado do cliente, como também trazer as novas tendências, os novos players que existem no mundo, e para isso é preciso estar em constante movimento. Entender também os ciclos de mercado. Né? Exatamente. Estão sempre mudando. Sim. Boa. E acho que assim, um desafio nosso aqui, dia a dia, e eu costumo dizer que a área de facultativa é uma área de inteligência. Por quê, né? Porque esse mercado é dinâmico e mundial. Então, as capacidades oscilam, os preços mudam, e a gente tem que estar em constante movimento, como você mesmo falou, que a gente tem aqui, a gente tem o sucesso da Gallagher, eu acho que é muito da razão da nossa colaboração entre as áreas, né? Seja essa local ou como você mesmo citou, na Inglaterra, por exemplo, onde eles veem o Brasil como uma fonte de negócios e temos trabalhado muito em parceria. Isso é extremamente interessante e ao mesmo tempo desafiador, porque como esse mercado, eu disse, é muito dinâmico, a gente tem que sempre trazer o melhor cliente. Mas o que é o melhor cliente? Né? A gente tem que estar muito on time no que está acontecendo no mercado. Sei lá, dá o exemplo de mercado de óleo e gás, é um mercado tradicionalmente uma capacidade em Londres. Então, obviamente, a maior fonte de solução é lá. Agora, você olha, por exemplo, o mercado de power, onde a gente hoje é líder de mercado no Brasil, tem esse privilégio de dizer isso, é um mercado que, sim, Londres tem uma importância, mas o mercado de Miami também, o mercado asiático, de certa forma, dependendo se você estiver trabalhando dependendo da fonte de energia, né? Pode ser ela limpa ou não, vai mudar um pouco a região. O mercado brasileiro é importante no power. Cyber é um pouco, a gente ainda está buscando a melhor solução e aonde. Acho que isso é o que traz maior animação, assim, porque é um mercado super dinâmico, mas ao mesmo tempo desafiador. Vocês concordam com isso? Concordo 100%. Eu acho que a gente vive entrando nessa questão dos ciclos, né? A gente está iniciando agora um ciclo que ele tende a ser muito, muito positivo para o FAC, né? Para o facultativo, né? Para quem aí não conhece, a gente tem dois ciclos principais, né, dentro do mercado de resseguro, que é o ciclo do facultativo e o ciclo dos contratos, que a gente chama de TRITs, né? O comportamento desses dois segmentos, ele se dá entre in and out, né? Então, quando sobe o TRIT, você tem uma redução de demanda para o facultativo e vice-versa. Sobre as capacidades. Exato. O que a gente está vivendo agora, o ciclo que a gente espera, né, que está se mostrando agora no mercado, é um ciclo de maior redução no apetite por parte dos TRITs, né, e um maior fomento das linhas de facultativo. Isso se dá por N motivos, né? Um que eu acho que vale a pena destacar, é algo novo aí para o mercado, é essa questão da cláusula de cosseguro, né, que a temporada de contratos agora, principalmente os contratos aqui, eles tiveram uma alteração da forma de composição da cláusula de cosseguro, e isso permite uma compra maior de facultativo, né? O que eu quero dizer com isso
há uma restrição por parte dos resseguradores no que tange a composição de cosseguro entre seguradoras, o que força, como caminho obrigatório, não obrigatório, mas como um caminho alternativo, a compra de resseguro facultativo. Então a gente espera sim que o mercado de facultativo ele tenda a ter um desempenho melhor, né, no próximo ciclo. Da nossa parte aqui, como muito bem dito pelo Luiz, a gente vem trabalhando em modelos diferentes, a gente tem um apreço muito grande pela informação, pelo dado, né? Então hoje a gente tenta se fazer projeções, né, de comportamento de carteira, comportamento de fluxo, de capacidade, que é tudo meio que ligado, né? O mercado de resseguro ele é um mercado, a gente costuma dizer que é o primo pobre do mercado financeiro. Então todos os elementos que você tem que são trazidos no mercado financeiro, de certa maneira eles são replicados no mercado de seguro e resseguro. Então taxa de juros, inflação, capital não tradicional, isso tudo são formas e elementos que impactam diretamente o mercado de seguros e resseguro global. Então acho que olhando para frente a gente tem sim um horizonte positivo. Óbvio que cabe a gente trabalhar, e muito do que o Marra falou, trazer essa proximidade entre cliente como comprador, né, e o mercado de seguro, né, seguradores e resseguradores como fornecedor de capacidade, e obviamente além de olhar estruturas alternativas, né, inovações. Acho que a gente vai ter aí provavelmente um espaço muito grande para novos produtos, né, em algumas classes de negócio. Então assim, é um ciclo, indica ser um ciclo virtuoso para o mercado de facultativo. Eu acho que a gente, Gallagher, a gente ainda tem um pouco mais a ganhar, que é justamente essa sinergia com o retail, onde o retail entende, como você disse no início aqui, o resseguro como um fator de incremento, de maximização de resultados, estratégico. Então, enfim, acho que é um pouco do que a gente vem olhando do mercado local e global, né? Perfeito, concordo. E eu acho que, só complementando, eu acho que essa sinergia, pegando aqui as palavrinhas, né, mágicas que a gente está usando, mas aqui a sinergia com o retail, mais um ambiente colaborativo com o mercado e mais esse cenário onde as seguradoras, né, existe uma restrição maior por parte dos contratos, uma diminuição da concentração de dependência do contrato das seguradoras, né, que os clientes possam ter. Combinando todo esse cenário, a gente consegue, né, talvez passar por essa transição de mercado, onde os treaties onde a gente fica um pouco menos dependente do treaty, e trazer mais o FAQ para as soluções com o cliente, permite que haja uma diluição maior de capacidade, de forma equilibrada, novamente, porque se tiver uma disruptura, o cliente também pode vir a perder no longo prazo, médio e longo prazo, por estar perdendo alguma relação, alguma parceria estratégica. Então é fazer isso com cautela, equilíbrio, alinhado com o retail, com os mercados lá de fora, com os times de Londres, e onde o resultado disso tudo traz uma proteção, até mesmo financeira, para o cliente, eventualmente no eventual sinistro, eventual caso de severidade, o cliente ele tem mais opções a ter mais apoio, não somente de seguradoras, por uma alta concentração de contratos, mas também acesso às capacidades que tem dos mercados internacionais e de Londres e localmente, como para manter uma relação de longo prazo sustentável, sem ter surpresas de grandes agravos ou até mesmo grandes mudanças de termos e condições. E assim, a Aralipe até pergunta para você com toda sua experiência aí em contrato e hoje olhando, né, o business da Gallagher de maneira vertical, retail, resseguro, né, benefício. Como é que você vê hoje, né, como é que você compara o histórico, a expertise que você teve no passado e aplica hoje para o business Gallagher? O que você vê em termos de como nós operamos, como é que é o nosso dia a dia,
frente, obviamente, à tua experiência lá atrás, que era uma experiência mais Focado voltada para a Trit, né? Não, a pergunta é muito boa. Eu acho que, assim, no fim do dia, é o que eu falei aqui, né? A nossa área, basicamente, ela precisa de colaboração, precisa de inteligência, precisa cuidar muito bem dos dados e tem que embarcar tecnologia aqui para que a coisa fique cada vez mais eficiente para o nosso lado, porque o dia a dia é extremamente dinâmico, né? Acho que quando você começa a desbravar outros setores, né, que no meu caso não só o contrato, mas sim retail, parte de benefício, parte de ramos elementares, facultativos, você acaba entendendo que está tudo interligado, né? E essa interligação, através, acho que uma boa comunicação, nos dá mais inteligência para uma tomada de decisão melhor, né? Você tem, por um lado, né, que você comentou, essas capacidades flutuantes do contrato, o que isso pode impactar como oportunidade no facultativo, o que isso impacta para o meu cliente final, né? Você citou a cláusula de co-seguro. Cláusula de co-seguro, o nosso papel hoje é tentar, através do facultativo, ser um novo co-segurador, né? Porque você diminui o tamanho do leque das cedentes de opção para fechar um negócio, vem o facultativo e coloca isso. Para isso, você precisa entender a dinâmica do mercado como um todo, né? Taxa de juros lá fora subindo, significa que o ressegurador vai ter menos apetite para o risco, porque o custo de oportunidade para ele não precisa tomar tanta volatilidade no risco em si, porque ele está tendo ganho financeiro. O que isso impacta meu cliente na posição final, né? A exclusão de tal contrato que pode me gerar uma oportunidade no FAC. Então, acho que te respondendo é muito mais essa visão 360 mesmo, que no final do dia somos consultores do cliente. Sendo consultores, você precisa entender esse mercado. E acho que quanto mais informação, dado e comunicação fluida, que não é fácil, é onde você tem a chave ali para administrar a expectativa do cliente, ele entender exatamente o que você vai entregar para ele e por quê. Eu acho que isso é o fundamental, né? Surpresa é ruim no mercado de seguro, acho que para o cliente. Acho que uma maneira você entendendo mais esse dinamismo do mercado e estando aguçado aí na informação é onde você tem uma chance de êxito maior. E outra coisa que eu queria aproveitar essa oportunidade para te perguntar, a gente tem visto muito o nome da Gallagher, né, na mídia, enfim, sendo ventilado, a gente tem um perfil muito forte em M&A. Como é que é hoje, quais são as oportunidades que você vê olhando no ambiente Gallagher para Brasil, para América Latina, né? Como é que você pensa, né, ou olha, projeta o nosso business aí nessa próxima janela né, de 28, 29? Não, boa. Acho que assim, a Gallagher é uma empresa, né, que vai completar aí 100 anos de história. É uma empresa ainda familiar, apesar de ser uma corporation, que eu acho que nos dá uma diferença frente aos outros competidores, porque a liderança da empresa é tocada por corretores. Então, acho que tem esse DNA do business, nunca vai faltar na cultura da Gallagher. Acho que isso é uma das razões de eu ter optado estar aqui e acho que é uma das razões do nosso sucesso, né? Falando de expectativa até do grupo para o Brasil, acho que a gente tem, né? Se você olhar a nossa história, ela é curta, ela é de 2020 no Resseguro, 2022 abrindo a corretora de seguros também. Então, nossa janela aí a gente está tradando oficialmente como uma empresa integrada desde 2022. E a gente tem tido um sucesso tremendo no mercado, acho que é fruto das pessoas, é fruto desse crescimento orgânico que a gente vem colocar, desse crescimento orgânico é que a gente está com a oportunidade de atrair os maiores talentos, acho que o segredo é esse, né? Aliado a ferramentas não só de processo, tecnologia, também ferramentas de solução para o cliente, Core 360, por exemplo, no retail, algo que nos traz essa capacidade de consultoria e de ser um diferencial no mercado. Então, acho que a gente tem muita oportunidade no mercado de seguro e resseguro organicamente, principalmente pelos talentos que temos aqui, pela oportunidade que o mercado dá. É um mercado que cresce 10% ao ano nos últimos 15 anos, então a penetração de seguro é mínima, ainda tem muito espaço para crescer, tem muito produto para ser colocado no mercado. E, não obstante, acho que a gente também olha, que faz parte do DNA da Gallagher, opções de M&A, né? Opções de compra, como já fizemos 2 importantes compras, vamos dizer assim, no retail. O mercado de resseguro é um pouco mais restrito às oportunidades de M&A, mas acho que a gente está olhando sim um mercado extremamente fragmentado.
mercado de seguros ainda, tem mais de 110 mil brokers espalhados pelo Brasil. Então temos oportunidades orgânicas, temos oportunidades de M&A e temos oportunidades regionais, né? Hoje a gente está colocado aí basicamente na região sudeste, um pouquinho posicionado no nordeste, indo agora para o sul, mas o Brasil é o mundo, né? Que a gente ainda pode explorar muito através de aquisições ou através de alguns talentos que a gente queira colocar em determinadas regiões. Falando de crescimento, aí é uma pergunta aí para o Eduardo, né? Que vem aqui para fomentar ainda mais expertise, ainda mais atendimento para os nossos clientes, mas você traz uma bagagem de muitos anos de experiência no mercado facultativo, né? O que você acha que você pode agregar aí no portfólio da Gallagher em termos de expertise, linha de negócio? O que você acha que com a tua vinda a gente pode fazer mais e melhor? Tá. Bom, eu acho que, assim, historicamente eu tive muita... minha carreira eu iniciei, né, com um foco muito multilinha. Comecei com a área de sinistros, passei por aviation, embarquei no oil and gas, risco de petróleo, por alguns anos. Depois estive no retail, atuando como comercial, relacionamento, atendendo todas as linhas de garantia, property, RC, D&O, transporte. Participei também, atuei como risk manager por 2 anos, com foco em projetos de infraestrutura, com construção, operação também, transporte. Então, eu circulei muito com essa visão de consultoria, onde a gente sabe que o cliente ele tem aquele risco o risco de maior atenção, né? Seja se é uma operação de petroquímica, o foco no downstream acaba sendo muito forte, mas existem diversas outras linhas de negócio que permeiam, que também têm tanta importância quanto. Então, eu recentemente, nos últimos 5 anos, eu trouxe, na minha antiga casa, eu trouxe muita sinergia entre essas linhas de negócio, obviamente com um foco muito grande em energia, natural resources, que no caso é power, óleo e gás, mineração, mas também atuando com uma frente forte em financial lines. E o que eu percebi nesses últimos anos foi que para você crescer numa linha de negócio, você precisa também estar atento às outras, no sentido de que não necessariamente você vai ganhar o cliente só no property, entendeu? Sim. Cross-sell. O cross-sell. Então, assim, no final das contas, a sustentabilidade que a gente consegue ter na longevidade da relação com o cliente é você estar apto a olhar ele por todos os riscos que envolvem a operação dele, de maneira holística. Então, eu acredito que a maior bagagem que eu posso trazer nesse sentido é, de fato, aplicar o meu conhecimento técnico nas grandes colocações de energia, do mercado de mineração, mas entender também que o momento do cliente não é 100% naquela operação. Pode ser no risco da responsabilidade civil, pode ser num risco cibernético oculto que a gente não enxerga, né? Então, eu acho que é o que a gente começou falando, né? Ter o cliente como foco, né? Acho que a sua vida, ela realmente marca um novo capítulo da nossa história, né? Eu acho que a gente teve aí alguns anos de uma evolução, de um sucesso muito grande no facultativo, mas eu acho que a tua vinda, ela marca uma nova fase, uma nova história, né? Eu acho que não é só a vinda do Marra, né? Acho que é importante também deixar claro aí para a galera que tá assistindo. A gente tem uma estratégia de investimento muito bem calçada, muito bem norteada para o Brasil. Vamos continuar a investir muito na nossa equipe, na nossa infraestrutura, né? Em trazer e prover cada vez mais subsídios para o desenvolvimento da equipe internamente. E tendo, cara, sempre muita atenção aos movimentos dos nossos clientes, como você falou. Acho que
olhar e enxergar o nosso cliente de maneira holística, entendendo não somente a sua operação principal, que eu acho que esse é um ponto que você traz muito bem. O que mais aflige, o que mais ali, né, dentro daquele composto da operação representa uma aflição, representa uma possibilidade de transferência de risco, representa uma exposição, seja ela qual for. Então, acho que a gente se preocupa muito em trazer isso e implementar isso no nosso dia a dia, e sempre respeitando, acho que isso é importante também, deixar claro, as relações. Eu acho que hoje a Gallagher, ela trada, ela é concebida numa base de valores, né? Valores esses inegociáveis. Então, acho que toda a formação da nossa cultura, de certa maneira, ela está inserida no negócio, exatamente. E de forma a, como você falou algumas vezes aqui durante essa conversa, ser colaborativa, mas ser complementar, né? Realmente trazer uma relação de confiança, de respeito, né? Transparência, coisas que soam, né, habituais, soam corriqueiras, mas que a gente sabe que nós já experimentamos, tivemos, né, em outras cadeiras, como compradores de seguro no passado, né, como risk manager, como você falou, sabemos que não é assim. Só tem um jeito de fazer as coisas, que é o jeito certo. Exato. Exato. Isso a gente não abre mão, né? Então, enfim, acho que da minha parte, assim, né, tentando trazer um fechamento aqui, eu acho que é muito feliz com a tua chegada, né? Acho que você traz pra gente uma expertise, um conhecimento, né? Uma habilidade com pessoas que você tem diferencial. Então, acho que a gente, quando começamos a elaborar esse plano, eu acho que você se encaixa perfeitamente em tudo aquilo que a gente buscava. Então, acho que não estou falando que é uma peça perfeita, porque todos nós precisamos de ajustes, mas assim, é alguém que compartilha desses mesmos valores que a gente está falando, né, desse respeito com pessoas, desse respeito com o microambiente, e não ter ou ser um sucesso a qualquer custo. Acho que a gente sabe o nosso lugar no tabuleiro, a gente sabe onde somos muito bons, onde precisamos melhorar. E eu acho que é isso, dia após dia, né, ter essa empatia, essa troca, essa colaboração que nos permitam aí escrever mais 5, 10, 15, 20 anos de história. Acho que, volto a dizer, eu estou muito feliz em ter a chance de voltar a trabalhar contigo, um cara que me trouxe para o mercado lá atrás. Então, é isso. Boa. Então, acho que fizemos aí um bom resumo aí do que fizemos, para onde vamos e por que vamos, né, chegar nesse sucesso. Hoje a Gallagher, acho que é bom frisar, nesse curto espaço de tempo, no facultativo em si, que a discussão aqui já é um dos líderes de mercado. A gente não está satisfeito com isso, porque a gente quer ser o melhor e não só o maior, né? Então, acho que assim, a tua vinda, estamos muito satisfeitos com a tua decisão de fazer parte da Gallagher. Eu tenho certeza que a tua chegada vai só adicionar conhecimento e colaboração, tenho certeza absoluta, e tenho certeza também que a gente vai construir um futuro muito virtuoso aqui dentro da Gallagher, com mais essa peça Eduardo Marra chegando, e a nossa ambição é muito clara, né? É ser o melhor corretor de resseguro da América Latina, né? Começando pelo Brasil, mas a América Latina com certeza é a nossa ambição. Já temos uma posição de liderança, é importante dizer, mas a gente não quer só ser o maior, a gente tem certeza que pode atingir ser o melhor, e tenho certeza que com a tua chegada isso é absolutamente uma questão casual. Isso tem acontecido, vai acontecer cada vez mais, a gente não vai parar de investir, e as oportunidades no mercado são gigantescas, e tenho certeza que a Gallagher no Brasil, e assim como no mundo, está apenas começando. Obrigado aí, que seja o primeiro de muitos.